Chegamos e já ressaltando aqui para vocês que por meio da hashtag Correspondente Médico no Twitter, você pode mandar a sua pergunta, viu? Ou lá nos stories da página da CNN Brasil no Instagram, tem a caixinha de perguntas do Correspondente Médico para a gente receber as suas questões. E adoramos, viu? A gente adora as dúvidas que chegam. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para já. E começamos falando sobre um assunto que, se a gente pusesse assim, os 3 assuntos mais queridos pelos telespectadores, que mais despertam interesse, com certeza Alzheimer faria parte deles. Vamos então falar sobre isso e algo absolutamente relevante, viu? Pesquisadores nos Estados Unidos estão desenvolvendo uma vacina contra o Alzheimer. Essa vacina ainda tem uma pitada de algo mais interessante, é inalável pelo nariz. O projeto ainda está em fase inicial. Os primeiros testes clínicos serão feitos nas próximas semanas. E o que os pesquisadores querem saber? Eles vão testar a eficácia e a segurança do imunizante depois de 20 anos de estudos pré-clínicos. Segundo os cientistas que coordenam o projeto, a vacina pode ajudar a prevenir o Alzheimer e até mesmo ser uma forma de tratamento da doença. Doutor Fernando Gomes, que notícia, hein? É uma fase de testes, é uma fase de estudos, mas é uma baita notícia já imaginar que existe um primeiro passo em direção a, quem sabe, prevenir o Alzheimer ou tratar. E a gente consegue perceber, Elisa, no horizonte, na verdade, da evolução científica, como é necessário linhas de pesquisa e o trabalho contínuo de diversos e inúmeros pesquisadores. O Alzheimer foi descrito no começo do século passado, em 1907. Você imagina, o que a gente vai falar aqui é o resultado de um trabalho de 20 anos, de 2 décadas de pesquisa, de fase pré-clínica, entenda, bancada. Então, testes laboratoriais, testes em animais, para depois, então, quando você já tem o mínimo de conhecimento necessário, você pode passar, então, a ousar, no bom sentido e com muita ética, experimentar no ser humano. Então, vamos lá. É um ensaio clínico na fase 1. Lembrando que a gente pode considerar 4 fases. A gente tem falado bastante isso em relação às doenças, mas essa fase 1, ela tem como objetivo principal testar a segurança e a tolerabilidade. Ou seja, faz mal? Tem efeito colateral? Tem algum impedimento para que eu possa progredir? Mas é lógico, né? Aqui geralmente a gente vai ter alguma noção se de fato ela faz o efeito de que a gente tem observado nos testes pré-clínicos. Então, essa pesquisa envolve 16 voluntários, pessoas de 60 a 85 anos de idade e vão receber 2 doses, né, no intervalo de 1 semana. Indivíduos que tenham aí a situação do Alzheimer numa fase bem inicial, documentado, tanto do ponto de vista clínico como com PET, mostrando a existência de beta-amiloide, que é aquela proteína que nós sabemos que tem uma associação do seu depósito de uma forma patológica no cérebro com a disfunção e destruição progressiva dos neurônios. Doutor Fernando, por que exatamente de 60 a 85 anos? Isso sugere para a gente também que é uma idade específica e que costuma ser observado maior aparecimento do Alzheimer? É a partir dos 60 anos que uma pessoa já pode ser diagnosticada com Alzheimer? A gente sabe que o Alzheimer acaba sendo a demência mais prevalente. Para a gente ter uma noção de números, aqui no país, cerca de 1.200.000 pessoas têm o diagnóstico, talvez muitas mais poderiam ser diagnosticadas, então alguma coisa que preocupa, e em termos de prevalência não é só no Brasil, é no mundo como um todo, mas quando a gente pega essa faixa etária, é a situação em que ela se manifesta clinicamente, então é lá na frente, na terceira idade, por isso esse recorte. Agora imagina o seguinte, Elisa, se com isso a gente consegue, na verdade, de alguma forma bloquear a evolução da doença e até mesmo reverter o quadro, provavelmente o racional teórico, talvez muitos anos lá para frente, seja dessa vacina ser aplicada, inclusive numa fase mais tenra, para que o indivíduo não comece a experimentar a doença e aí então tenha uma intervenção como essa. Bom, então esse estudo pretende levantar informação de se é possível que a vacina reduza a velocidade do avanço da doença, por exemplo. Porque, doutor, quando alguém já demonstra os primeiros sintomas, não tem como saber, ou tem como saber, pode ser que também eu esteja com o entendimento errado, se a pessoa vai evoluir muito com a doença, se vai evoluir pouco, se vai chegar num nível mais avançado. Quando alguém demonstra os primeiros sintomas, já é possível saber um pouquinho do futuro da doença? A gente sabe que existe sempre uma progressão, é uma doença que ela tem tratamento, ela tem um acolhimento multiprofissional, mas ela é progressiva, ela é neurodegenerativa e você tem alguns exames, como por exemplo exames de imagem, biomarcadores, por exemplo, no líquor, que dão para a gente indícios
que existe a doença e até o próprio histórico da própria família e do indivíduo pode nos trazer informações adicionais. Mas a linha de pensamento aqui, Elisa, é extremamente interessante de como essa vacina foi desenvolvida e qual que é o objetivo dela. Se eu tenho uma correlação entre a existência dessas placas, o diagnóstico do Alzheimer e a progressão e manifestação da doença, imagina o seguinte: se eu consigo construir um método em que eu bloqueie ou até mesmo destrua esse acúmulo patológico dessas proteínas, em teoria eu posso controlar a doença. Agora, como fazer isso de uma forma tão seletiva num órgão tão complexo como o cérebro, que na verdade tem aí 86 bilhões de neurônios? Porque imagina, eu não posso ir lá e destruir qualquer proteína, porque de fato eu vou interferir no órgão. Então, utilizando esse recurso da vacina, de estimular o sistema imunológico para que produza anticorpos específicos para essa proteína, esse conglomerado patológico de proteínas, eu consigo, de uma forma seletiva, bloquear a progressão da doença. Agora, tudo isso foi provado em bancada. Cabe saber se no ser humano isso funciona dessa maneira e por isso que a gente está dando esse pontapé inicial nessa fase 1 que inicia agora. Você tem alguma dúvida? Quer mandar a sua pergunta para a gente? #correspondente médico. Vai lá no Twitter, deixa a sua questão que a gente adora receber perguntas. Aliás, quando a gente fala de Alzheimer, quer saber o que mais chega? Que tipo de pergunta você imagina que é a que é mais recorrente na hora de falar de Alzheimer? É a seguinte pergunta: é genético? Minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem Alzheimer. Isso significa que eu terei Alzheimer? E se eu tiver, quando os sintomas começam a aparecer? Outra pergunta que sempre chega: ando esquecido, estou achando que estou com Alzheimer. Será que esquecimento é Alzheimer? Doutor Fernando Gomes, se a gente pusesse um ranking, com certeza essas seriam as maiores perguntas. Então eu vou fazer uma que é a nossa número 1. É genético? Se meu pai ou mãe tem, pode ser que eu tenha? Elisa, existe uma influência genética e existem também diversas questões relacionadas com o nosso estilo de vida que podem impactar na manifestação precoce e mais severa da doença ou não. Vou te dar um exemplo bem prático. Nós sabemos que no cérebro humano existe uma coisa chamada neuroplasticidade. E durante o nosso próprio desenvolvimento, a gente enriquece o funcionamento do cérebro com fortalecimento de sinapses. A própria humanidade desenvolveu um processo pedagógico, então as pessoas vão para a escola e, através de um método mais eficiente possível, aprendemos coisas, aprendemos funções. Pessoas que frequentam mais anos de escola ou se submetem de uma forma curiosa a aprender coisas diferentes, elas acabam tendo um benefício lá na frente e funciona, mais uma vez, como uma poupança de saúde, abrandando a manifestação clínica da doença. Porque os neurônios já encontraram caminhos adicionais para resolver problemas, desempenhar funções e resolver tarefas. Então, assim, existe sim a questão genética e pesquisas, enfim, progredindo para determinar cada vez mais qual que é o caminho, qual que são os genes envolvidos, mas existe também questões que a gente desconhece. O Alzheimer, apesar de ter todo esse tempo de conhecimento da humanidade, né, quando a gente fala todo esse tempo, no horizonte da nossa vida, né, a gente fala um pouco mais de 100 anos. Ele traz ainda muitas dúvidas e muitos questionamentos. Agora, podemos imaginar o seguinte, Liz, imagina essa vacina de fato funcionando. Nossa. Isso aqui vai ser um divisor de águas incrível para a humanidade. Doutor, temos perguntas que estão chegando aqui pela #correspondente médico, também pela caixa de mensagens do Instagram da CNN Brasil. Eu tenho uma dúvida em relação a por que ser nasal e por que ser inalável, doutor Fernando. Existe já uma justificativa para legitimar de fato o uso dessa ferramenta ou os estudos ainda vão dizer o porquê? Bom, a linha de pensamento é a seguinte: eu ofereço algo que o sistema imunológico vai responder e produzir anticorpos. Se é inalável, eu consigo de alguma forma atingir cadeias ganglionares, e a gente está falando de linfonodos da região cervical, que se comunicam com o próprio sistema nervoso central. E aqui a gente está falando de trânsito de líquidos e entrada de informação para dentro desse santuário que acaba representando o sistema nervoso central. Então, por isso, acaba sendo um caminho que parece fazer muito sentido. Por isso, essa maneira de entregar. Além do que, a aplicação acaba sendo extremamente mais simples. Imagina aqui o desenho, duas, na verdade, aplicações no intervalo de uma semana e muito mais eficiente do ponto de vista populacional. Preciso ir para o próximo assunto, porém tenho perguntas que estão chegando aqui pela hashtag. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o próximo e aí na sequência eu trago aqui perguntas sobre sintomas de Alzheimer. O Luiz Fernando mandou pergunta. O Marcones perguntou se o fator ambiental pode alterar aí, pode causar o aparecimento do Alzheimer. Também tem pergunta do Bruno dizendo
como poderia existir uma vacina, já que o Alzheimer não é uma doença infecto-contagiosa. Minha nossa, perguntas muito interessantes. Vou correr aqui com o próximo assunto e na sequência trago as questões. A Agência Europeia de Controle e Prevenção de Doenças relatou uma queda de 15% no uso de antibióticos em toda a Europa no ano de 2020, quando comparado com o ano anterior, 2019. Segundo especialistas, a pandemia da Covid-19 é a provável causa dessa redução. Mas a agência alertou que, apesar do uso de antibióticos ter diminuído, ainda existe uma preocupação com a existência de algumas espécies de bactérias. A Europa calcula que cerca de 33 mil pessoas morreram por causa de infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos. Doutor, então, há uma baixa procura por antibióticos ou, na verdade, os antibióticos não estejam sendo tão resistentes a essas bactérias, assim como as vacinas, por exemplo, que vão se adaptando? A gente aqui tem duas informações diferentes e interessantes para falar, Elisa. Primeiro, por que reduziu? Provavelmente porque as pessoas começaram a se proteger mais, então a gente fala de protocolos de higiene, utilização de máscara, evitar levar a mão à boca, evitar aglomerações e, portanto, menos problemas de ordem respiratória, principalmente, necessitando, então, menos antibiótico como tratamento. E segundo, porque também provavelmente as pessoas pararam de frequentar de uma forma mais assídua, por exemplo, um sistema básico de saúde inicial, em que algumas infecções, muitas vezes corriqueiras, que receberiam antibiótico, deixaram de receber e resolveram espontaneamente. Então, essa é uma explicação. Qual que é o problema do uso indiscriminado do antibiótico? É que você seleciona a flora bacteriana. As bactérias existem no corpo da gente, não significam que causem doenças. Mas, quando elas causam doenças, se eu dou o antibiótico correto para matar a bactéria correta, eu estou fazendo uma boa prática médica. Quando, na verdade, eu dou um antibiótico de amplo espectro e não identifico exatamente qual germe está acontecendo ou cometendo a doença, eu posso provocar um processo de seleção natural, de modo que aquelas cepas ou aquelas bactérias que são resistentes àquele antibiótico que eu estou tomando, elas ficam. É como se eu fizesse uma limpeza nas outras bactérias e deixo só aquelas resistentes. Em ambiente hospitalar, isso acontece de uma forma ainda mais agressiva, de modo que, conforme você vai progredindo no grau de escolha dos antibióticos, você vai deixando os de última linha, na verdade, incapazes de fazer o controle de uma infecção, por exemplo. E isso acaba causando para a gente uma grande preocupação, porque, assim, não temos medicamentos para tratar micro-organismos resistentes a esses últimos antibióticos que são utilizados nesse tipo de tratamento. Informação, então, que a Europa calcula que cerca de 33 mil pessoas morreram por causa de infecções causadas por bactérias que são resistentes a antibióticos. Doutor, com esse tipo de informação, então a gente pode imaginar que a ciência não para nunca, né? Mas mais do que nunca, está se dedicando a compreender por quais motivos um antibiótico não seria capaz de matar essas bactérias e aparecerem novidades, avanços tecnológicos, modernidades tecnológicas, né, quando a gente fala dos antibióticos, para que eles sejam capazes de serem eficazes, não é efetivos na hora de matar uma bactéria. O antibiótico existe para matar bactérias, é isso? Exato. O que acaba acontecendo também, Elisa, é o seguinte, existe uma grande preocupação com comportamento. Por isso que, na verdade, quando você vai na farmácia, você não compra um antibiótico sem uma receita carbonada controlada que um médico tenha prescrito. Porque você pode imaginar, o uso indiscriminado provocaria, do ponto de vista populacional, uma seleção de bactérias que não respondem àquele tipo de medicamento. Isso não significa só em relação à população. Até o próprio médico, na verdade, se tem a mão solta para prescrever antibiótico sem critérios específicos, e por isso existem as comissões de infecção nos hospitais, o trabalho incansável dos infectologistas para auxiliar em todo esse processo e utilizarmos apenas essa arma quando de fato é necessária. Porque quando abusamos disso numa sensação de tentar acolher, proteger, ou seja, não, vamos fazer tudo e qualquer recurso, você na verdade está dando um tiro no pé. Porque quando você seleciona essas bactérias, e isso acaba virando uma pandemia, entre aspas, na verdade silenciosa, e criando dificuldade lá para frente para as próximas gerações. Muito bem, dado aí o assunto do antibiótico e a redução no uso de antibióticos na Europa, pessoas que morrem por bactérias que antibióticos, por enquanto, não têm sido capazes de combater, vamos voltar ao assunto do Alzheimer. Vou até pedir a gentileza do Marcel, nosso diretor de TV, colocar aqui na tela de novo as questões do estudo. Só recapitulando, para você que porventura não tenha visto, é um estudo que vai testar a efetividade de uma vacina contra o Alzheimer. Uma vacina que possa prevenir e mais, em pessoas que já apresentem sintomas iniciais dessa doença degenerativa,
Até que ponto a vacina pode diminuir o efeito, o avanço da doença? Os pesquisadores passaram 20 anos em cima desse assunto e agora conseguiram chegar até uma vacina que é inalável e vai ser testada nesse grupo de 16 voluntários nessa faixa etária. Doutor Fernando Gomes. Adoro perguntas que vão chegando, mas a gente tem o problema de escolher qual vai fazer, porque são muitas. Bom, Marconi está perguntando se Alzheimer pode ser associado a algum fator genético, o senhor já explicou, e também ambiental. Sim, na verdade, você imagina um ambiente que ele não é enriquecido com informações para o indivíduo se desenvolver. Muitas vezes com poluentes que a gente, na verdade, nem tem muito controle. Isso predispõe, sem sombra de dúvida, o indivíduo a entrar num processo que pode favorecer a demência. E tendo ali o traço genético que favoreça a sua manifestação, isso pode acontecer. Uma outra pergunta que foi feita, eu não lembro de quem, é muito interessante, Elisa, é a questão de por que é uma vacina se não é uma infecção? Aqui, ó, para já. Bruno. Alzheimer não é doença infectocontagiosa. Como poderia existir uma vacina? Então, porque o conceito desse método é o seguinte: você estimula o sistema imunológico através de uma vacina, através de uma intervenção, na verdade, uma intervenção especial. Você vai levar ali a proteína beta-amiloide a ser como forma de o sistema imunológico produzir anticorpos e aí então os anticorpos produzidos pelo próprio organismo do indivíduo atuam nessas placas que são depositadas nos neurônios. De modo que o que acaba acontecendo é que você usa um recurso, mesmo não sendo uma infecção, que acontece durante o processo infeccioso como forma de tratamento, que é a produção de anticorpos para eliminar especificamente essas placas beta-amiloide. Muito bem, explicadíssimo para você, hein, Bruno? O Luiz Fernando mandou aqui uma das perguntas que a gente poderia colocar assim no top 3 das perguntas mais feitas. O que ele pergunta? Esquecimento, repetição de histórias, como é que a gente percebe isso como um sintoma de Alzheimer? Tem gente que diz assim: onde é que eu ia mesmo? Até esqueci o que eu ia fazer, abri a geladeira, esqueci o que eu ia pegar, eu ia ligar para fulano, mas como é o número? Aí já pensa, pronto, estou com Alzheimer. Doutor Fernando, como identificar de fato que é um esquecimento comum de uma doença? Bom, de fato você precisa, quando nota que existe prejuízo ou alteração do seu quadro cognitivo, procurar um profissional para, na verdade, fazer uma triagem. Existem diversas situações que são reversíveis e podem causar esse problema. Por exemplo, o indivíduo que é bombardeado com informação, muitas vezes, pela nossa limitação de sermos multitarefa, acaba mostrando ali uma dificuldade de executar as tarefas com o mesmo desempenho e muitas vezes pode achar que é Alzheimer. Carência de vitaminas, por exemplo, B12, vitamina D, algumas alterações hormonais também podem justificar esses problemas, Elisa, e não configurarem necessariamente Alzheimer. Então, existem diversos exames laboratoriais, avaliação neuropsicológica, exames de imagem que fazem com que a gente consiga entender o que está acontecendo com o indivíduo e, com isso, se for reversível, reverter o quadro. Doutor, mais uma pergunta. Ambientes tóxicos. Então, assim, um idoso que mora numa família que é problema atrás de problema, às vezes vive estresse, não tratam ele normalmente, gritam, agridem, ele já tem uma tendência a desenvolver o Alzheimer. Esse ambiente tóxico, ele pode colaborar para que o estresse contínuo avance com o Alzheimer? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente já tem trabalho mostrando que até mesmo em crianças, onde na verdade existe toda essa questão da ausência do afeto ou até mesmo agressividade, impacta na atrofia do hipocampo, que é uma região extremamente importante para o nosso processo de memória. Então, a resposta é sim. Se a gente já sabe que isso acontece e você associa com isso uma doença neurodegenerativa, você tem uma porta, na verdade, aberta para que a doença venha se manifestar, Elisa. Quantas perguntas respondidas aqui pelo doutor Fernando Gomes, hein? Trouxemos o assunto do Alzheimer, pusemos para vocês uma baita novidade e também incluindo as perguntas que chegam. Por isso eu quero reforçar aqui, #correspondente médico, é a sua ferramenta para você poder fazer as questões. E mais, caixinha de perguntas do Instagram da CNN Brasil. Você sempre pode mandar a sua pergunta e pode ter certeza, se mais perguntas diferentes das que nós fizemos chegarem, a gente volta ao assunto do Alzheimer. Aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Muito obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.